Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre histórias em quadrinhos, tirinhas e charges enquanto gêneros discursivos, certo? Então vamos iniciar com algumas reflexões sobre esses gêneros discursivos, que vocês provavelmente conhecem, já ouviram falar, já estudaram, né? Já fizeram aí várias atividades de interpretação de textos envolvendo imagens que são o que nós chamamos de linguagem não verbal, né, as imagens, os desenhos, as ilustrações, e a linguagem verbal, que se referem às palavras presentes nas histórias em quadrinhos, né, nas charges e nas tirinhas. Então, os objetivos da nossa aula consistem em ler história em quadrinho e charge. Nós vamos identificar a diferença entre HQ e charge e explorar as características composicionais desses gêneros, certo? Então, você lê histórias em quadrinhos? Provavelmente sim, né? Provavelmente você já conhece, já leu, já pegou gibi na biblioteca da escola, já ganhou gibi de alguém de repente, já teve acesso, né? Às histórias em quadrinhos que nós chamamos de HQs também. De quais personagens você gosta mais? Já parou para pensar? Então eu trouxe aqui algumas ilustrações, né? Para contribuir com essa reflexão sobre esse assunto. Sabe identificar uma charge? E agora? Qual seria a diferença entre história em quadrinho, tirinha, charge? Existem algumas diferenças, algumas especificidades dos gêneros tirinha, charge, histórias em quadrinhos, e a gente vai analisar um pouco com mais cautela para perceber, né, o que diferencia uma da outra, certo? Então vamos para a leitura, pessoal. Observem aqui as imagens, né, que constituem o que denominamos de linguagem não verbal. Temos aqui o Cebolinha e ele escreve ali, a Mônica é, né? E aqui no segundo quadrinho, Gloop, acontece alguma coisa lá atrás, né, do que parece ser um muro. O Cebolinha fica com aquela expressão, né, de pânico, o que será que aconteceu? Fica numa expectativa um tanto negativa de alguma coisa ruim que está por vir, né? Até porque, tendo em vista, né, o que ele pretende escrever a respeito da Mônica ali, gera uma expectativa no leitor. Na sequência, aparece a Mônica, né? Ela sai de trás ali e vem já toda ansiosa para perceber o que o Cebolinha pretende escrever para terminar essa frase. E ele escreve, fofa, a Mônica é fofa. Né? Surpreende ali a expectativa dela, rompe, né, com a expectativa do leitor também, né, que fica tentando adivinhar, tentando fazer uma previsão do que vai vir pela frente, certo? Mas, mesmo assim, né, aparece aqui, nesse outro quadrinho aqui embaixo, vocês estão vendo a expressão pof, né, indicando que o Cebolinha provavelmente ali se deu mal, né? Aí aparece ele com ponto de interrogação, né? Não entendo o que será que eu fiz para ela, né? Talvez ela tenha percebido a intenção dele e ainda que ele não tenha feito, né, escrito uma palavra que pudesse magoá-la, ela, né, acabou agredindo, né, usando ali da violência para poder responder a isso que ele provocou, e ela chama ele de assanhado no final, aqui no último quadrinho, né? Então a gente tem aqui todo o contexto constituído por imagens que constituem a linguagem não verbal, temos as palavras, os balões que constituem a linguagem verbal ali, né? Todas as palavras que nos auxiliam para entender o todo, numa visão mais holística ali, qual foi a intenção da pessoa que elaborou essa tirinha, ok? Essa imagem, pessoal, ela apresenta um exemplo do quê? Né? Então, eu já praticamente dei a resposta de brinde para vocês, mas vou deixar vocês refletirem e assinalar uma das alternativas.
E aí, pessoal, retornando então, né, percebam que alguns de vocês devem ter marcado tirinha, outros podem ter marcado charge, enfim, e alguns marcaram histórias em quadrinhos. E agora a gente vai ter que perceber por que se trata de uma história em quadrinhos e mais as características apresentadas aqui, né, como que elas se somam para constituir o que chamamos de histórias em quadrinhos. Então observem que nós temos a presença de várias imagens que constituem, né, os elementos aqui do enredo, né, dessa história em quadrinhos, dessa HQ, que nós também podemos falar de forma abreviada, simplesmente HQ na língua portuguesa se refere a histórias em quadrinhos, né? Então, as imagens são mais marcantes do que as palavras, ou seja, a linguagem não verbal é predominante, prepondera sobre a linguagem verbal. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo de histórias em quadrinhos, tá? Então, a gente vai agora estudar um pouquinho pormenorizadamente para tentar tirar aquela dúvida, né? Será que se trata de uma tirinha? Será que às vezes as pessoas chamam de tirinha, mas é charge, não é tirinha, é charge? Ou será que é história em quadrinhos? Quando que a gente diferencia uma de outra? Vamos então estudar um pouquinho com mais detalhes? Observem aqui o que são as histórias em quadrinhos. Mais conhecidas como HQs, configuram-se como a arte de narrar histórias por meio de imagens e textos dispostos em quadrinhos sequenciais. Essas histórias possuem narrativa, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Também utilizam-se das linguagens verbal e não verbal, bem como podem ser de cunho humorístico ou informativo. Para conseguir transmitir ao leitor a história desejada, os artistas se utilizam de vários recursos gráficos. E agora, pessoal, nós temos aqui um quiz, né, para a gente tentar identificar aqui o gênero. Eu tenho aqui uma imagem, né, como personagens nós temos o noivo, a noiva. Observem que ambos estão ali mexendo no celular, no momento do casamento deles. E o padre, né, que está ali com um livro aberto, e ele que é o personagem que está falando. Nós sabemos disso porque o balão de fala direciona para ele, certo? O que ele fala? Ele diz lá: e agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. E agora, nesse caso, nós temos um exemplo de quê? Será que é uma HQ? Será que é uma tirinha? Será que é uma charge? Será que é um grafite? Né? Então eu vou deixar vocês aí refletirem um pouco sobre isso, tá? Lembrando que as histórias em quadrinhos têm a característica, né, tem como elementos composicionais isso que a gente refletiu com mais detalhes hoje, né? Fizemos ali uma explicação mais pormenorizada do que são as histórias em quadrinhos, né? Com mais linguagem não verbal, mais imagens e menos linguagem verbal, né? A gente também sabe que as charges elas têm também como característica fazer uma certa crítica a um determinado comportamento na sociedade ou a uma questão política, algo que aconteceu no campo da política, da economia, né? Geralmente trata de um fato cotidiano, né? E transforma ali num desenho, numa imagem, com muita sátira, com muito humor. Né? Sabemos que as tirinhas também têm um enredo no qual se mescla a linguagem verbal e não verbal, né, de uma forma mais uniforme. Então, de posse dessas informações, eu quero que vocês assinalem um X na alternativa correta.
E aí, pessoal, então assinalaram um X na letra C? Então, a letra C de charge, né, é a alternativa correta que melhor responde qual é o gênero discursivo presente nessa imagem, né, nesse quadrinho aqui que é constituído por imagem e por palavras, né, por linguagem ali verbal, ok? Então temos uma charge, né, a gente tem ali uma crítica a um comportamento social das pessoas que são extremamente conectadas o tempo todo aos celulares, né, e aqui o casal mesmo no momento do casamento está mais preocupado, né, em atualizar o status do Facebook, né, e deixar o recadinho lá no mural das coisas que estão acontecendo de importante na vida deles do que, né, em olhar para o padre com aquela sinceridade necessária, olhar um para o outro, né, e prestar atenção nas palavras do padre ali no momento do casamento, que é uma data tão importante, né, não se casa todos os dias, afinal de contas. Então, qual seria o objetivo desta charge, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês analisar ela com maior profundidade e responder a mais essa questão. Retornando então, pessoal, então o objetivo da charge, né, é fazer uma sátira à importância que as pessoas dão à divulgação da própria vida nas redes sociais. Se vocês responderam algo parecido, né, que as pessoas ficam valorizando mais o que escrevem e o que publicam no Facebook do que nas situações do cotidiano em si, e mesmo em situações tão importantes, né, então quaisquer palavras que vocês tenham utilizado, mas que tenham uma ideia correlata, parecida com a que eu sugiro de resposta certa, parabéns, vocês acertaram. Né? Então a charge faz uma sátira, uma crítica sarcástica de situações específicas, situadas no tempo e no espaço. As personagens das charges também podem ser personalidades públicas, como um político ou um artista, por exemplo. Né? Então a gente tem aqui uma sátira que é uma situação relatada de uma forma irônica para provocar humor nas pessoas e fazerem as pessoas refletirem sobre determinadas situações, nesse caso, sobre determinado comportamento social. E a linguagem dos quadrinhos, para a gente retomar, pessoal. Então vamos ler aqui comigo. Os sentidos nas histórias em quadrinhos são produzidos pela articulação entre a linguagem não verbal, os desenhos, e a linguagem verbal, as informações escritas. Como as tirinhas em geral apresentam diálogos, a forma de registro dessas falas é por meio de balões. Vejamos, nas atividades seguintes, se você conhece alguns tipos de balões.
Então as atividades serão fáceis porque vocês conhecem, provavelmente já leram aí várias histórias em quadrinhos, tirinhas e charges, né? Então eu vou pedir para vocês relacionarem as colunas indicando a função de cada tipo de balão. Então vocês têm aqui um balão que indica a letra A, né, um outro a letra B, a C, a D e a E. E vocês vão fazer aí a correlação com o que eles expressam, né? Qual deles expressa pensamentos ou sonhos? Qual deles representa uma fala comum, cotidiana, corriqueira? Qual expressa um sussurro, né, um cochicho? Qual deles expressa gritos? E qual indica a fala simultânea entre os personagens? Será que vocês vão conseguir assimilar e fazer a correlação? Então, um tempo aí para esse exercício. Retornando então, pessoal, vamos ver como que ficou aí o relacione a coluna de vocês, né? No caso, relacione os balões, né? Então, nós temos aqui, para a letra A, observem esse balão que é feito com pontinhos. Esses pontilhados que constituem esse balão, eles fazem o quê? Eles expressam um sussurro, quando alguém quer falar bem baixinho no ouvido de outra pessoa, quer cochichar, porque não quer que ninguém mais escute. Então, ele sussurra, fala muito baixo, né? Cochicha. Isso, então, é representado por um balão pontilhado, certo? O balão da letra B, eu acredito que muitos de vocês acertaram. O que que ele expressa? Ele expressa pensamentos ou sonhos. Então, são aqueles momentos em que
o narrador, né, a pessoa que está narrando uma determinada história, seja por meio de tirinhas, seja por meio de histórias em quadrinhos, charges, ou por meio de texto escrito mesmo, né, esse narrador ele é o que nós chamamos de onisciente, ou seja, ele tem acesso aos pensamentos dos personagens. E quando ele tem acesso a esses pensamentos, ele traz os pensamentos para o leitor conhecer, né, no plano escrito. De que forma que a gente tem acesso a esses pensamentos quando se trata de um desses gêneros que estamos estudando? Por meio do balão de pensamento, né, que tem aquelas bolinhas ali e ele é feito meio que curvilíneo ali, né, não é uma linha direta para formatar o balão, certo? Já na letra C representa uma fala comum, a letra D é bem conhecida de vocês, expressa gritos, né? E a letra E indica fala simultânea entre os personagens, ou seja, os personagens falam ao mesmo tempo. Muito bem, né? Então, eu vou pedir para vocês agora, né, como sugestão de atividade, planejarem aí uma charge para treinar, né, para fazer esse treinamento. Reveja o que caracteriza o gênero textual charge. Imagine uma situação do cotidiano escolar, escolha 2 ou 3 personagens, descreva o cenário e a situação, elabore as falas e lembre-se de que a charge deve conter uma crítica sarcástica a um determinado comportamento social, situação política ou economia, né? Então, na aula de hoje, você estudou 2 gêneros textuais em quadrinhos, né, de forma mais pormenorizada, as histórias em quadrinhos e a charge, revisamos um pouco das tirinhas, né? Então, agradeço a participação, espero que tenham gostado e até breve.